Um feliz sábado para todos. Acho que eu falei com quase todo mundo, mas para mim é uma honra muito grande estar aqui pela primeira vez, mas uma responsabilidade muito grande também estar trazendo uma mensagem para a Igreja de Deus. Que Deus me use e que possamos sair daqui com o nosso coração cheio. Amém. Nós vamos ler alguns versos da Bíblia. Eu vou pedir que os irmãos me ajudem a ler para a gente poder meditar um pouquinho. A mensagem de hoje fala sobre a semelhança de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1, 26. Quem puder ler para mim, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os lagos, e sobre toda a terra, sobre todo o resto que se move sobre a terra. Nesse verso, meus irmãos, nós podemos entender que a Trindade concede a nós o privilégio de sermos feitos à imagem e semelhança do Criador. Assim, nós vemos que desde o princípio o homem desfrutaria de ser formado de uma maneira muito especial, porque ele foi formado por Deus. E nós temos tanto privilégio que Deus se tornou homem plenamente. E assim, por uma transformação santificada com Deus, cada filho de Adão poderá ser também parte da família de Deus e vivermos uma eternidade com Ele no céu. Mas o ponto principal é que o Senhor formou o homem para viver na sua companhia. Deus gostava da nossa companhia, Deus gosta que todos os dias ele vinha conversar com Adão, porque ele se sentia feliz em estar ali com ele. Nisso, podemos entender que a principal obra da criação foi o homem. A criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Vamos ver Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão, num dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Adão pôde refletir que foi criado à imagem de Deus, para ser semelhante a Ele em justiça e em santidade. Ele podia ver que Deus era o seu mestre e os anjos os seus companheiros. Mas Deus, na sua infinita onisciência, Ele criou o homem já sabendo que haveria de redimir a raça humana. E a semelhança física de Jesus era tanta conosco que no dia que Ele foi ser entregue para ser crucificado, Ele teve que ser beijado para não ser confundido com um dos discípulos. Deus já nos criou de uma maneira que Ele sabia que um dia Ele viria igual a nós, fisicamente, para nos redimir. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus assegura a salvação, a certeza da salvação para todos nós. Pela contemplação do homem, Deus, Jesus, é que seremos cada vez mais semelhantes a Ele. Somente pela contemplação seremos semelhantes ao caráter e à imagem de Deus. Existem muitos cristãos professos que frequentemente mantêm seus olhos em coisas comuns, em coisas do mundo, em coisas fúteis que não agradam a Deus. A mente, os seus olhos se demoram muito em contemplar coisas
que não edificam o caráter do homem. Assim ele fica com uma experiência religiosa muito superficial, muito insatisfatória, e suas palavras não edificam ninguém. Mas como uma pessoa assim pode refletir a imagem de Cristo? Como a gente, pensando em coisas do mundo, em coisas que não nos vai levar à salvação, nós podemos levar luz aonde há trevas? Como nós vamos ter a luz de Cristo se a gente não contemplar a Cristo? No céu há moradas para todos, os que já morreram, os que vivem e os que hão de viver até a volta de Cristo. Deus criou a cidade santa para todos. Basta nós querermos e nós buscarmos. Deus já conhecia os cristãos que vão se salvar desde o início, mas Ele nos dá um livre-arbítrio. Nós temos todo o momento da nossa vida decisões a ser tomadas e podemos em todo momento decidir contemplar a Cristo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vocês me permitam ler um trecho que Ellen White escreveu no livro Refletindo a Cristo, isso está na página 12. Ela escreve que Jesus, em sua humanidade, se tornou familiarizado com todas as dificuldades que afligem a humanidade. Santificar-se é tornar-se participante da natureza divina, captando o espírito e mente de Jesus e aprendendo sempre na escola de Cristo. É impossível para qualquer um de nós realizar tal transformação em nós mesmos por meio de nossa própria capacidade ou nossos próprios esforços. É o Espírito Santo Consolador, o qual Jesus prometeu enviar ao mundo, que transforma nosso caráter na imagem de Cristo. E quando isso é realizado, refletimos como no espelho a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim contempla Cristo é tão semelhante ao dele, que quando alguém olha para ele, vê o próprio caráter de Cristo brilhando como de um espelho. De modo imperceptível a nós mesmos, somos transformados dia a dia dos nossos caminhos e vontades nos caminhos e vontades de Cristo, no encanto de seu caráter. Assim, crescemos em Cristo e inconscientemente refletimos sua imagem. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Enoque esteve sempre sob a influência de Jesus. Ele refletiu o caráter de Cristo, exibindo as mesmas qualidades em bondade, misericórdia, compaixão, simpatia, longanimidade, mansidão, humildade e amor. Sua associação diária com Cristo o transformou na imagem daquele com quem ele esteve tão intimamente ligado. Hoje, nós não temos o mesmo brilho original de quando Deus criou o homem. Mas ainda assim, nós refletimos a imagem de Cristo. Nós possuímos uma consciência moral, nós temos o senso do que é certo e do que é errado, nós sabemos discernir entre o bem e o mal. E isso, contemplando a Cristo, sendo cultivado, sendo buscado em todo momento, nós podemos nos tornar mais sensível com um relacionamento saudável com Deus através do estudo da sua palavra e oração. Vamos abrir a Bíblia agora em Efésios 3:19.
conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lembrando, meus queridos, que conhecer é sobretudo ter intimidade com Deus e prática. Não tem outra maneira de conhecer a Deus se a gente não tiver intimidade com Ele e praticar. Com certeza as boas obras não irão salvar ninguém, mas o propósito delas serem praticadas é de nós testificarmos a nossa fé e o nosso amor por Cristo. Seja qual for o nosso temperamento, qualquer que seja a nossa tendência hereditária, muita gente fala, porque eu nasci assim, porque eu não tenho jeito. E cristiano ainda costuma dizer que a pessoa que nasce torta diz que não tem direito porque não conhece o carpinteiro de Nazaré. Porque para Deus, com certeza, tudo tem jeito, basta a gente querer e buscar. Nós não temos desculpa de conservar o nosso próprio molde. Se a gente tiver que conservar algum molde, que seja o molde de que Cristo nos criou. Não podemos reter o nosso próprio eu e ao mesmo tempo ser tomados da plenitude de Deus. Não cabe dentro do nosso coração o eu e Deus. Ou a gente larga o eu para Deus habitar, ou a gente não segue a Deus para habitar o nosso eu. Nós temos de ser esvaziados completamente para Cristo habitar em nós. Se afinal ganharmos o céu, será unicamente mediante a renúncia do eu e o recebimento da mente, do Espírito e da vontade de Cristo em nossa vida. Ellen White pergunta, será que estamos dispostos a pagar o preço da vida eterna? Será que nós estamos dispostos a renunciar ao nosso temperamento, à nossa vontade, para seguirmos a Deus? Temos que ter esse pensamento diariamente na nossa vida, em cada decisão que a gente for tomar. Vamos ler Efésios 4, versos 29 e 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda a amargura, a cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e assim toda a maldade. As emoções negativas nos destroem. Elas destroem tanto os outros quanto ao próprio ofensor. Esse texto que a Rosane leu nos mostra o poder das palavras. Eu acho que muitas vezes a gente não tem consciência do poder que a palavra tem na nossa vida e na vida das pessoas. Mas podemos entender que foi pela palavra que Deus criou o mundo e seus filhos, por suas palavras, também podem edificar, harmonizando o mundo. Se a gente estiver contemplando, estiver com a imagem de Deus, buscando o caráter de Cristo, com certeza nós vamos ter palavras sempre de bondade, de doçura para nossos amigos, irmãos, quem aparecer na nossa vida. Nós, antes de falar, nós devemos pensar, o que Jesus falaria? Eu acho isso muito importante. O que Jesus faria no nosso lugar? Nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia, dos Evangelhos, Jesus tratando o outro mal, dizendo palavras árduas, ferindo alguém com palavras. As palavras têm grande poder, elas podem ser uma bênção ou podem ser uma maldição, tanto para quem pronuncia como para quem ouve. Mas normalmente quem fala esquece, mas quem ouve não esquece, é muito difícil. Elas são de tão grande relevância a ponto de Jesus dizer: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso se encontra no Mateus 12, 37.
Nós podemos ver que no contexto da vida humana, a Bíblia afirma um paradoxo da língua. A língua tanto pode ser uma bênção, não há espelho melhor que reflita a imagem do homem que suas palavras, e ela pode ser uma maldição. Uma grande parte das perturbações do mundo decorrem da combinação de uma mente estreita e uma boca larga. Como é possível a um órgão do corpo fazer esse jogo duplo, sendo uma fonte de água doce e água amarga? A boca fala que está cheio o coração. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A língua é o vestido do pensamento. E onde demoramos a mente caracterizar o nosso falar. Por isso que é tão importante a gente estar com a nossa mente voltada para as coisas de Cristo. Porque nós falamos, nós nos expressamos de acordo com aquilo que nós vemos. Eu não posso falar de uma coisa que eu não entendo, se alguém vier falar para mim sobre cultivar alguma coisa, eu não vou conseguir conversar absolutamente nada. Porque eu não contemplo aquilo, não estudo, não olho, não... Mas se eu já for conversar com alguém sobre filhos, aí é mais fácil de eu conseguir conversar, porque são coisas que eu estudo, coisas que eu vivo, o que é ser uma mãe 24 horas, então eu vou falar daquilo, o que faz parte da minha vida. E como que eu vou falar de Cristo se eu não contemplo a Cristo? Será, querido irmão, que o tempo que estamos passando junto à cruz tem influenciado o nosso falar? Ou não temos pensado na vida de Cristo? Se eu penso em Jesus, não é a Ele que refletirei palavras e ações. Se eu penso em Jesus, eu vou refletir as palavras e ações de Jesus. Nós nunca podemos esquecer que nós somos senhores das nossas palavras e escravos das que deixamos escapar. Nunca. As palavras como flecha não voltam mais. Infelizmente, aquilo que a gente fala não tem mais como voltar atrás. Por isso devemos refletir antes de lançar essa flecha, para a gente perceber se ela não está aguda e nem venenosa. Que tal a gente orar diariamente para não tropeçarmos com a nossa língua? Pedir a Deus que nos ajude a falar coisas que edifiquem aos outros. Vamos abrir agora em Efésios 6, versos 1 e 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E a vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Amém. Nós devemos ter com os nossos filhos o mesmo relacionamento que Deus tem conosco. Como filhos de Deus, nós devemos obedecer para sermos felizes, santificados, selados. E como pais, amar os nossos filhos como Deus os ama, mas com a mesma disciplina e carinho que Ele nos dispensa. Vocês sabem que em minha oração, eu aprendi isso, claro, depois que eu vim para a igreja, que eu sempre peço a Deus que corrija nos meus filhos o que eu faço de errado, por ignorância, por falta de conhecimento, e que Ele supra nos meus filhos aquilo que eu não sei fazer por eles ou sou incapaz de fazer. Nós temos que ter, irmãos, essa mente bem voltada para Cristo, de obedecer sempre a Deus em qualquer situação. Vamos ver o que fala em Colossenses 2, capítulo 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude
Deus também quer habitar hoje no meio de todos nós, porque fomos feitos conforme a sua imagem e semelhança, para que pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Basta a gente buscar, a gente contemplar, estudar a palavra de Cristo, orar, entregar as nossas dificuldades a Ele, que com certeza Ele vai nos encher e nos suprir. Toda a humanidade hoje é alvo da divindade para que novamente sejamos restaurados, tanto na aparência exterior como no caráter, e especialmente na nossa natureza espiritual, para que de fato nos tornemos mais uma vez almas viventes e não almas morrentes. Somente aquele que nos criou também poderá nos recriar. Conta uma história que um homem estava com a sua família destruída. Ele era alcoólatra e a mulher vivia doente tomando remédio todos os dias. Eles tinham 3 filhos. O mais velho com cabelo comprido, tatuagens pelo braço. A moça andava de forma inadequada e não se importava com nada. O mais novo, muito rebelde, em toda a escola que ele ia, ele era expulso. Um dia, um pastor viria naquela cidade fazer uma semana de oração. E um membro daquela igreja convidou aquele homem para ir com ele e disse que o pastor lhe daria solução para os seus problemas. Combinaram o dia e assim ele fez. Foi até a igreja. No final do culto, o irmão que tinha convidado aquele homem a ir à igreja, levou ele até a presença do pastor. O homem então disse para o pastor: olha só, a minha família está destruída. A minha mulher está sempre doente. O meu filho mais velho só anda em má companhia. A minha filha não tem juízo nenhum. E o meu filho mais moço, ele é expulso de toda a escola. E para piorar, coitado, o homem disse para o pastor: a minha sogra faz 1 ano, 20 dias e 2 horas que mora lá em casa. Coitado, o homem estava desesperado, praticamente sem solução. Aí o pastor orou e ao final disse para o homem: o problema está na tua casa. E o homem pensou: mas o senhor vai me dizer o que eu já sei? Eu sei que o problema está lá em casa, mas eu quero uma solução para o meu problema. O pastor olhou para ele e disse: o problema é que alguém da tua casa é Jesus Cristo. Gente, o homem ficou apavorado. Ele falou: meu, como assim Jesus Cristo? Chegou em casa, reuniu-se com a mulher, a sogra, os filhos, e falou: olha só, Jesus Cristo está aqui nessa casa, Ele é um de vocês. E quem é que está disfarçado de Jesus aqui? E eles se entreolharam e também não entenderam nada e ficou sem saber. O menino cabeça, aquele que é sempre expulso da escola, chegou para o pai e falou: pai, eu acho que a vovó é Jesus Cristo. O homem olhou para ele e falou: meu filho, até pode ser, porque essa velha tem mais de 2000 anos, mas você já viu Jesus se meter na vida de todo mundo? Ele falou assim, começou a discutir com a sogra, e disse: você não presta e tal, e a sogra para ele: bem que eu disse para minha filha não casar com você, que ela ia ser muito infeliz e tal. Mas o homem foi dormir preocupado. No dia seguinte, quando ele foi trabalhar, ficou pensando o dia inteiro: quem é Jesus na minha casa? Quando ele chegou em casa à noite, o menino veio novamente falar com o pai: pai, eu continuo achando que a vovó é Jesus. Mas filho, essa velha, você acha que seu Jesus vai se disfarçar numa velha? Mas pai, por que tu acha que ela veio morar aqui com a gente, pai? E o pai pensou: mas já pensou se foi ela mesmo? Então, pai, veja como que o senhor tem tratado a vovó até aqui.
E o homem foi dormir muito preocupado. E se for ela mesma, o que eu fiz com Jesus nesse tempo todo? E passou a noite em claro. No dia seguinte ele levantou, fez um jejum para a sogra, aprontou o pãozinho do jeito que ela gostava e foi até o quarto dela. Bateu e ela perguntou, quem está aí? E ele disse, sou eu, minha sogra. O que você quer? Eu trouxe um lanche aqui para a senhora, bem gostoso. Ela abriu, desconfiada, e antes de dar o primeiro gole no suco, pensou, toma aí, porque esse aí pode estar envenenado. Aí o homem, não, pode ser Jesus, né? Tomou um gole do suco e, enfim, ela lanchou e ficou ali pensando enquanto ele saía do trabalho. O que aconteceu com esse homem? Bom, se é Jesus, eu tenho que tratá-lo melhor, pensou o homem. E, ao meio-dia, ele veio almoçar. E a sogra tinha feito para ele o almoço que ele mais gostava. Quando ele voltou à noite, a sogra estava esperando por ele, sentaram, conversaram, e ela disse, meu genro, eu acho que a minha filha é Jesus. Minha sogra, que nada! Você já viu Jesus se entupir de remédio e dizer deitar-se na cama e me tratar como a sua filha me trata? Escute só, disse a sogra. Há quanto tempo você não conversa com ela? Há quanto tempo você não faz um carinho nela e diz que a ama? Mas ela está sempre doente e afinal eu não tenho tempo para isso. Mas já faz alguns bons anos. E naquela noite ele foi dormir pensando, e se for a minha esposa Jesus Cristo? De madrugada, ele ainda acordado, ele passou a fazer carinho nos seus cabelos e falou palavras carinhosas que ela não ouvia há muito tempo. No outro dia, a mulher levantou cedo e preparou o lanche para o marido. E ele saiu pensando no trabalho, mas se a minha mulher for Jesus Cristo, eu tenho que tratá-lo diferente. E pensava nisso durante o dia inteiro, se a mulher dele poderia realmente ser Jesus. Quando ele voltou à noite para casa, a mulher dele o esperava com janta pronta. E quando eles foram dormir, ela disse para ele, meu bem, eu acho que a nossa filha é Jesus Cristo. O que é isso, minha mulher? Você já viu Jesus andando do jeito que ela anda? Tira essa ideia da sua cabeça. Aí a mulher disse, mas você já pensou o porquê que a nossa filha não tem juízo? Por que ela está dando tanta preocupação assim pra gente? Quanto tempo você não pega ela no colo e conversa e aconselha ela? Disse ele, muito tempo, mas eu também não tenho tempo para isso, porque eu tenho que trabalhar para sustentar essa casa. Mas tire um tempo para ela, porque se ela for Jesus, você tem que tratar ela bem. E olha como você tem tratado ela até aqui. E o homem dormiu pensando. A maneira como estava tratando a filha. E no dia seguinte, antes de ir para o trabalho, ele foi no quarto dela, deu um beijo nela e desejou-lhe um bom dia. À noite, o menino travesso veio esperando o pai e disse, pai, eu acho que meu irmão mais velho é Jesus Cristo. Meu filho, o que é isso? Você já viu Jesus cheio de tatuagem? Mas pai, e se for ele? E o homem ficou preocupado, ficou pensando, pode ser mesmo, porque ele tem cabelo comprido e ele sempre fala aí que Jesus também tinha. E naquela madrugada, quando o filho chegou da rua, lá da bagunça dele, ele foi receber o filho e conversou mansamente com ele
durante algum tempo. No sábado, quando o pastor encerrava a semana de oração, para sua surpresa, aquela família estava toda no primeiro banco, assistindo ao sermão. Nós podemos ver que dependeu do homem, com pensamentos mudados, com atitudes mudadas, vidas transformadas. Quando olharmos para alguém, vamos ver nele a imagem refletida de Deus, porque assim as pessoas serão diferentes para nós. Que Deus nos ajude. Querido, bondoso e amado Pai, Glória a Deus, meu Pai. obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade da salvação. Obrigado, Pai. Que a gente, Pai, possa contemplar a Sua face. Amém. Que a gente possa buscá-lo diariamente, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Ajuda, Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso espelho, Pai. Por favor, ó Que Pai. possamos, Senhor, ter palavras bondosas para com o nosso próximo. Ajuda, Senhor. Que possamos enxergar nele Jesus Cristo, Pai. Amém. Tratá-lo, Senhor, como o Senhor nos trata, fazendo a diferença para cada um deles, Senhor. Ajuda, Pai. Isso, Senhor, com certeza não depende de nós. Isso é obra do fruto do seu Santo Espírito. Amém. Mas que o nosso coração possa estar vazio da nossa vontade, do nosso querer e cheio, Pai, do Senhor. Por favor. Nos ajude, Pai. Leva-nos em paz para o nosso lar e que nosso coração, Pai, possa estar cheio do seu Santo Espírito. Amém. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, não porque merecemos, mas por amor a Jesus. Amém, Senhor.